Olá pessoal, olá alunos. Gente, hoje eu vou falar um pouquinho a respeito das reações, tá? A gente já falou, já tem vídeos lá no canal que falam sobre reação química, tem vídeos que falam sobre balanceamento também. Eu estou disponibilizando para vocês então os slides que dizem respeito a essa parte do conteúdo, tá? Eles vão falar das reações e depois fala um pouquinho sobre equações, fala um pouquinho sobre balanceamento, tá? Mas o enfoque do slide em si não é este, tá? Esse enfoque aí já foi dado pelas videoaulas. O enfoque do slide fica em cima das classificações de reações, tá? Não poderia deixar a classificação solta, né? Até porque elas fazem parte das reações e fazem parte do balanceamento também. Então, por isso eu dei uma introdução ali com reações com balanceamento antes de entrar nas classificações. Coisas que vocês devem anotar. Eu vou falando aqui para vocês. Ali nos slides tem exemplos, né? Eu quero que vocês anotem a parte teórica para poderem saber explicar também o que é cada uma delas. Então, gente, assim, quando nós temos uma reação química, a gente tem reagentes, produtos, onde eles vão se ligar entre si e vão formar novos compostos, né? Reagentes se ligam entre si e formam produtos. A gente faz o balanceamento da equação e aí a gente tem como fazer a classificação de cada reação, dizer que tipo de reação é aquela. A gente tem 4 classificações possíveis para identificar uma reação química. São as reações de síntese, reação de decomposição, reação de simples troca e reação de dupla troca. Tá? São essas 4. Algumas reações elas não vão se enquadrar em nenhuma dessas classificações. Tá? Então existem várias equações aí que a gente não tem classificação para elas. Porém, as que dá para classificar, a gente classifica. Tá bom? Então vamos para a primeira lá. O que seria uma reação de síntese, né? É síntese ou adição. As duas formas que a gente pode representar o nome dessa reação aí. Se a gente usar síntese, a gente vai dividir ela em síntese total ou síntese parcial. Tá? O que seria então uma reação de síntese ou de adição, né? Eu sempre parto de 2 reagentes e obtenho um produto. Tá? Isso é reação de síntese. 2 reagentes formam um produto. Tá? A síntese, para ser total, os 2 reagentes têm que ser compostos, têm que ser produtos simples. O que seria um produto simples, né? É um elemento sozinho. Por exemplo, ali nos slides tem magnésio mais oxigênio, que é a combustão do magnésio. Magnésio é só ele, e oxigênio O2 é só ele. Então, magnésio reage com oxigênio. Simples mais simples forma composto. Tá? Isso é uma síntese total. Embaixo ali a outra equação que tem é oxidação do enxofre. Então também é S, né, que é um enxofre, que é um elemento simples, é sozinho. S mais O2 forma SO2. Então, ó, simples mais simples forma composto. O que seria o composto, né? É quando eu tenho um produto ali formado, que esse produto ele é composto por mais de um elemento. É por isso o nome composto. Tem mais de um elemento que compõe ele. Tá bom? E o que seria então a síntese parcial? Já vi que a síntese total é simples mais simples forma composto. A parcial, pelo menos um dos reagentes deve ser composto. Tá? Então não podem ser os 2 simples. Pelo menos um ou os 2 precisam ser compostos. Então, olhando ali nos slides, eu tenho CO mais O2, a combustão do monóxido de carbono, tá? Para formar CO2. Então, o CO é composto, ele é composto por carbono e oxigênio, né? E o O2 é simples, beleza? Então, ali eu tenho composto mais simples, forma composto. E embaixo eu tenho composto mais composto, forma composto. Tá? Então, a síntese parcial, pelo menos um dos reagentes precisa ser composto. Essa é a principal diferença.
Reação de decomposição ou análise. O que quer dizer decomposição, né? Como o nome já fala, se decompõe em algo. Então, eu tenho um só reagente e ele vai se decompor em 2 ou mais produtos. Tá? Então, isso é uma decomposição. As reações de decomposição, elas podem ser ou decomposição e análise, ou ainda podem se dividir em pirólise, fotólise e eletrólise. Qual a diferença entre elas? Todas são de decomposição, tá? A pirólise, porém, se vocês olharem em cima da setinha, ele vai ter um triângulo. Esse triângulo, ele vai dizer para a gente que eu tenho aquecimento, tá? Calor. Se eu tenho uma reação de decomposição por aquecimento, então eu tenho uma pirólise, tá? E aí a classificação dela tem que ser pirólise. A fotólise, ela é uma decomposição por meio de luz. Ali está em cima da seta luz, está escrito, mas também pode ser a letra grega lambda, que é um Y de cabeça para baixo, tá? A grosso modo seria um Y de cabeça para baixo. Esse lambda quer dizer luminosidade, tá? Então sempre que eu tiver uma decomposição por luminosidade, eu tenho uma fotólise. E a eletrólise, em cima da seta, ele tem que dizer corrente elétrica ou eletricidade. Se eu tiver uma reação de decomposição por eletricidade, eu tenho uma eletrólise. Se em cima da seta não tiver nada e for um reagente se decompondo mais produtos, aí eu tenho uma decomposição ou análise, tá? Só que se for pirólise, fotólise ou eletrólise, não precisa vir a decomposição na frente, vem só pirólise, fotólise e eletrólise, tá bom? Se vocês tiverem que explicar o que é uma pirólise, por exemplo, é importante colocar que é uma reação de decomposição por meio de calor, tá? Porque existem várias reações que são utilizados calor nelas e não são decomposição, então não são pirólises. Para ser pirólise, fotólise e eletrólise tem que ser decomposição, beleza? Uma simples troca ou deslocamento, eu parto de 2 reagentes formando 2 produtos, sempre, 2 formam 2. O que é a diferença? Os 2 reagentes eu tenho que ter um simples e um composto. Vão formar 2 produtos, um simples e um composto. Então eu só vou fazer a troca ali dos elementos, tá? Então, o primeiro caso ali, o zinco, ele é o simples, né? Estaria ligado ao HCl, que é o composto. Se eu fizer a troca, o H é o positivo, o Cl é o negativo, já que o zinco é um elemento positivo, ele vai ter que se ligar ao negativo do outro, que é o cloro. Então vai ficar ZnCl2 mais H2. Então troquei, né? Quem estava sozinho do lado dos reagentes? O zinco. Quem está sozinho do lado dos produtos? O hidrogênio. Então fiz uma simples troca do elemento positivo que estava ligado ao cloro, né? Beleza? Então simples troca sempre é assim. 2 formam 2. Só que esses 2 aqui é um simples e um composto, formando um simples e um composto. E a dupla troca, também 2 formam 2. Só que aí é todo mundo composto. Tá? Os 2 reagentes são compostos, os 2 produtos também são compostos. Então ali o exemplo do Na2SO4 com BaOH. Sódio é positivo, Na, SO4 é negativo. Bário é positivo, hidroxila é negativo. Então eu troco. Sódio está ligado ao SO4, que é o negativo. Sódio vai passar para lá ligando ao OH, que é o negativo. Tá? Então vai ficar NaOH. E o bário, que era o outro positivo, ligado na hidroxila como reagente, vai passar para lá, ligando ao sulfato, ao SO4, tá? Que é o negativo, bário positivo, SO4 negativo. E aí eu tenho uma dupla troca, então trocam todas as configurações ali dos reagentes, tá bom? Então 2 formando 2, 2 compostos formando 2 compostos, é uma dupla troca. Notem que as reações ali, elas já estão todas balanceadas. Então, a nível de vocês estudarem, vocês podem copiar essas reações desbalanceadas e tentarem balancear elas. Fica como nível de exercício, tá? E se vocês olharem ali também, as reações entre parênteses, pequenininho ali embaixo, vai ter S, L, AQ, o que é isso, né? Então o S é sólido, o AQ é aquoso, o G é gasoso,
o L é líquido, tá? Então algumas reações agora elas começam a vir mais completas assim, tá? Não vai interferir em nada, para a gente agora não interfere em nada isso aí, tá? Então não se preocupem com aquilo ali, beleza? Vejam aí, anotem tudo que foi dito, qualquer dúvida vocês chamem aí no privado para a gente esclarecer, se for preciso fazer uma videoaula a gente faz, tá bom? Até mais.